Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre tecnologia, inovação e segurança para o seu condomínio. Isso mesmo, tem um convidado mais que especial para esse programa que vai ser muito bom. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, e aqui do lado tem a sala de treinamento da Haganah. Falo isso porque o meu convidado de hoje é o Chen Gilad, CEO do Grupo Haganah, especialista em segurança eletrônica, em tecnologia. Eu tenho visto suas palestras aí cada semana em um lugar diferente. Chen, prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui junto contigo aí. Sempre bom estar com você discutindo essa ideia de condomínios e tecnologia melhor ainda. Muito bom. Só vou agradecer os nossos patrocinadores rapidamente. Repinte, especialista em restauração predial. Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. E Síndico 5 Estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento e capacidade comprovados. Ren, segurança é uma coisa cada vez mais em voga, principalmente nas grandes cidades. Vocês atuam em várias dessas. Já posso citar aqui São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. E cada vez mais a gente pensa em tecnologia para ajudar a ter um direcionamento ou uma melhora, otimização no sistema de segurança. Obviamente que o homem é crucial, obviamente que o treinamento é crucial, acho que é até mais importante, na minha opinião, depois você vai falar um pouquinho sobre isso, mas a tecnologia, ainda mais com inteligência artificial hoje, tem muito a acrescentar para o segmento condominial. Eu queria que você falasse já de maneira geral para a gente ir entrando nas nuances. Legal, bom, acho que você colocou duas palavras super importantes, uma delas é tecnologia, outras delas é inteligência. Então, acho que para termos de segurança de condomínios, a gente está falando aqui de uma nova evolução. Então, quando se fala em tecnologia, falando até do mercado de segurança, as empresas de segurança no passado chamavam muito até de segurança eletrônica. E a Haganah também era uma dessas empresas. Eu lembro, tinha a Haganah Eletrônica. E a gente falava, era uma empresa, né? A Haganah sempre uma empresa focada em segurança e tinha o braço de eletrônica, porque precisava pensar nas câmeras, coisas do tipo, com uma certa estratégia, óbvio. E quando se fala em inovação, muitas vezes você fala em inovação que nem sempre ela é tecnológica. Você pode falar também de inovação de processos, de uma série de coisas. Inclusive, quando a Haganah começou, ela trouxe inovação de conceitos. Então, conceitos que não se usavam no passado até então, e a Haganah inovou aí. Desde o uso do uniforme, que foi uma inovação e tem uma razão estratégica para isso, o posicionamento da segurança, da equipe de segurança, que trouxe uma inovação e vantagens em termos da segurança do condomínio e, óbvio, também em termos de equipamento. Então, a Haganah era uma empresa de segurança que sempre não podemos esquecer o Ombrellone. Outra inovação. Não, essa foi a principal, pelo menos para quem olhava de fora. Você olhava e começava a ver Hoje, o que é bom se copia, né? Outras empresas também fazem, mas chamou muito a atenção isso, acho que 20 anos atrás, mais ou menos. Há 27 anos atrás. 27 anos atrás. Você vê, né? Hoje a gente tem os Ombrellones que você até hoje, mas hoje a gente já tem também os totens, que a gente, de alguma maneira, está chamando também de Ombrellones 4.0. É uma inovação. Mas na época os Ombrellones, né, tem a ver com o que eu mencionei, que foi uma inovação estratégica, da onde a pessoa, onde a segurança tem que estar postada. E que era antes do que efetivamente as pessoas entravam. E como um profissional estava ali, a gente também tem que oferecer um abrigo para ele, um conforto, e aí veio a história do Ombrellone, e que também mostra para o bandido, é uma primeira coisa que mostra para o bandido que ali tem uma segurança. Mas passando um pouco para frente, né, a Haganah foi se tornando realmente uma empresa que não só que era uma empresa de segurança olhando a tecnologia, mas uma empresa de tecnologia que olhava a segurança. Isso veio muito forte, com muitos investimentos. Em 2012, por exemplo, a gente já trouxe o facial para o Brasil, que não tinha, né?
Era aquele que também identificava o movimento ou não? Teve um que vocês trouxeram de Israel que identificava... A gente tinha um sistema que... Você não parava só, exato. Você tinha a pessoa andando. Em movimento. Em movimento, isso. Exato, um sistema que chamava de SIGA. Você olhava e seguia em frente e era identificado, né? Então a gente se preparou para isso, né? A Ganar realmente virou uma empresa muito focada em tecnologia, pessoas, processos, etc. Obviamente, até hoje, eu falo isso muito, eu posso adorar a tecnologia, mas obviamente que ter pessoas que sabem lidar, bem treinadas e etc. é super importante. E a gente está entrando agora numa época que a gente está passando pela tecnologia e indo para inteligência, né? Principalmente inteligência de dados, né? Big Data, né? A gente tem muitos dados que são públicos e que podem ser utilizados para segurança de forma inteligente, né? E que possam trazer uma segurança maior para o condomínio, sempre pensando na questão dos custos, com custos menores, que é o que todo mundo busca. E aí, já deixou seu like ainda não? Custa nada, deixa seu like, comenta, compartilha, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Faça seu comentário também, o que você acha do que o Ren está expondo aqui, do tema. E a gente tem disponível para vocês mais de 2.000 vídeos aqui no YouTube. E estamos também nas principais plataformas de podcast. Lá você pode, além do Bloco 1 e Bloco 2, ver um extra com cases que os nossos convidados trazem para vocês. Segue lá, segue aqui e compartilha informação de qualidade. Ren, você falou de inteligência artificial. Queria entender como que a inteligência artificial hoje pode ajudar os condomínios e depois entender como a inteligência artificial pode prejudicar os condomínios, porque os bandidos também podem se utilizar delas, né? Bom, eu não tenho dúvida, vamos andar agora 10 anos para frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que um dia vai chegar o visitante, o porteiro vai ter a assistente virtual dele, que ele possa falar, olha, chegou aqui o Ricardo, tira uma foto dele para mim, manda lá para o morador do 42, e a nossa assistente virtual vai fazer isso, vai fazer o cadastro e tudo mais. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, ainda estamos longe. Quando a gente fala de inteligência artificial, o que vem na mente de todo mundo é o que a gente está vendo com o ChatGPT, que tem a ver um pouco com o que eu estou falando aqui, né? Tipo, faça uma apresentação para mim e o ChatGPT vai lá e pode fazer uma apresentação. E talvez o porteiro, o vigilante vão poder fazer isso, ainda não. Hoje existe a inteligência artificial aplicada para segurança, principalmente para análise de imagens, no sentido de que ela vai poder trazer alertas para a gente do que tem algo que está acontecendo. O que as pessoas confundem muito é sistemas que a gente chama de analítico, que analisam uma imagem, e outra coisa que é inteligência artificial. A inteligência artificial é diferente. Imagina que você, uma pessoa que está olhando as imagens, e você consegue interpretar o que está acontecendo e comunicar isso para alguém. A inteligência artificial ela não deveria ser nada como se fosse isso, só que em vez de ser uma humana, é uma máquina que está assistindo aquela imagem e poderia interpretar. O que funciona hoje muito bem são as câmeras analíticas. Então, por exemplo, ela pode ver uma pessoa, saber que aquilo é uma pessoa, ou saber que aquilo é um carro, por exemplo, eventualmente contar pessoas, então saber quantas pessoas vão entrar. Então a gente tem um sistema, por exemplo, que o morador ele entra sozinho no prédio. Ele coloca o facial, ele entra, mas a câmera detectou que tem 2 pessoas. Não precisa ser um facial que veja que tem 2 pessoas. A câmera sabe que tem 2 pessoas, então ela consegue desabilitar o facial para que tenha uma interferência humana. Então tudo isso é analítico e não a inteligência artificial. Já a inteligência artificial, quando se fala de câmeras, infelizmente ela ainda traz muitos alarmes falsos. Então, ela ainda não é tão boa quanto o ChatGPT. Como se o ChatGPT, eu vou pedir uma coisa, ele me dá tantas informações que ainda... Não está tão inteligente ainda. Exato. Então, Está aprendendo. Está aprendendo. Então, a gente tem muito a melhorar nesse aspecto, mas tem muitas coisas boas. A gente tem que separar o joio do trigo. E a questão dos bandidos com a inteligência artificial também é um desafio maior para a segurança, né? Olha, os bandidos hoje, não vamos nem chegar tanto. O que eles fazem, basicamente? Eles também fazem o trabalho deles de inteligência, que é colher dados da forma mais ampla possível. Eles podem colher dados pela internet, eles podem colher dados até 30% da vida de qualquer um a gente tira do lixo, quando a gente tenha um foco específico. O que em condomínios, até para tranquilizar a maior parte das pessoas, não é exatamente esse formato, é mais ligado a sequestros e coisas do tipo, que também vem diminuindo. Mas obter internet você consegue, eu colocar o endereço, eu consigo ver todas as pessoas que tem na lista telefônica daquele endereço. Eu consigo ficar ligando para todos esses e vejo em qual apartamento ninguém atende e presumir que aquele apartamento é um apartamento vazio. E aí simplesmente eu vou no condomínio, eu não vou em eu vou em 15 condomínios nesse caso e tento invadir. E aquele que quer tentar invadir, eu não venho com uma arma. Eu coloco um bonezinho, coloco uma roupa da escola
e dou um tchauzinho e vê se há uma falha. Entra junto com o morador. Aí tem 1000 formas, entra com o morador, pego o controle remoto, enfim, me aproveito de uma falha e vou direto daquele apartamento que está vazio, bato na porta. Então, é mais o que eles fazem, vou chamar de inteligência também, né? Colher dados, né? Montar uma inteligência, pode ser mais rudimentar ou mais avançada, para fazer esse tipo de ação que eles estão fazendo. Uma outra preocupação que não sei como está, não ouço muita gente falando sobre isso, é que cada vez mais os condomínios têm sistemas, né? Então você tem lá na portaria, por exemplo, o cadastro dos moradores. Você tem muitas vezes o controle de entrada de morador, prestador de serviço. Qual é a preocupação que o condomínio deveria ter, ou no caso a terceirizada, de alguém por fora conseguir acessar esses dados? Bom, essa preocupação, ela não é de hoje. Há mais de 20 anos que eu vou em condomínios e eu falava assim, né, para os moradores, olha, a segurança precisa ter um cadastro de moradores, precisa ter foto dos moradores, precisa saber quem mora aqui. Mas que absurdo, eu não vou dar meus dados, eu não vou dar minha foto para a segurança, porque isso aqui vai vazar ou não vai vazar. E na época, ninguém tinha ainda o hábito de bloquear redes sociais, então era tudo aberto. Então eu fazia questão, inclusive, que justo aquele morador que falava no dia seguinte, olha, eu sei que você está tão preocupado, mas olha, seus dados assim estão online de uma forma absurda, né? Então é curioso isso, mas ninguém se preocupa, mas na hora nessa hora, todo mundo vai para as lojas, coloca seus dados, coloca suas fotos, ninguém se preocupa com nada, mas quando se trata da sua própria no Instagram, segurança... né? Onde você põe com localização ainda, né? Você sabe onde o cara estava há 2 horas atrás, aonde ele passa, onde o filho estuda, onde ele passa o final de semana, mas condomínio ele tem mais... Eu dava muita palestra, hoje, de novo, melhorou, né, muito esse aspecto, que era o sequestro, né? Mas quando o sequestro estava no auge, eu dava muita palestra de anti-sequestro. E justo naquela época, estava muito na moda, nos carros, cada um botava uns bonequinhos que representavam a família. Não sei se você lembra, era uma moda. Lembro. Eu tinha o marido, a mulher e 3 filhos. Sim. Né? Aí tinha o cachorro, adesivo. tinha o cachorro também. Aí tinha lá o adesivo Ilha Bela, que o cara gostava de ir para Ilha Bela. Pô, você conta a sua vida inteira só nos adesivos do carro, mas o segurança não pode saber quem mora no apartamento 42. Então, primeiro, eu acho que tem que se colocar muito em perspectiva toda essa importância de dados, de quem vai ter acesso ou não. Acabei de falar que se você entrar na lista telefônica e colocar o seu endereço, eu vou ter muitos moradores que estão ali. Então, de novo, quase que ninguém está muito preocupado, e justamente onde está muito mais seguro do que no Google, aí todo mundo de repente coloca uma lupa. Obviamente que quando você contrata uma empresa que tem o seu controle de acesso, etc. e tal, ela vai ter as ferramentas de proteção contra invasões ou coisa do tipo. Mas olhando do lado dos bandidos, eles conseguem informação de uma forma tão mais simples que você não tem esse tipo de sofisticação de fazer um trabalho hacker para saber, no final das contas, quem mora. A gente tem que sair do ponto de vista para a segurança de condomínios que, quando a gente trata de ações profissionais, diferente do que essas até que eu mencionei, que o cara ele pode até verificar algum apartamento, mas ele tenta invadir, se não deu para invadir, ele vai para o próximo. Mas você está falando de algo mais específico, alguém vai estudar aquele condomínio para invadir, ele vai conseguir ter as informações, porque ou ele vai prestar serviço ali, ou ele pega a informação de alguém. Então, as informações, a gente tem que sair do ponto de vista que o bandido vai saber delas. Mas o que a gente fala sobre isso? Que quando a gente tem ferramentas de segurança adequadas e procedimentos de segurança adequados, pouco importa que o bandido saiba delas. Pelo contrário, se ele souber das ferramentas que a gente tem, desde que elas sejam as corretas, fala, puxa, essa falha não tem. Eu vou num outro lugar, esse prédio não tem. Achei que essa guarita era só, não, mas guarita blindada. Ah, mas quando a porta abrir, não, mas tem 2 portas. Ah, mas eu vou passar lá vou me fantasiar, não, mas tem um facial. Ah, vamos pro outro, que tem tantos por aí também que não estão fortalecidos. Agora, não dá só para ser por esse ponto de vista, a gente que vai procurar outro, a gente tem que estar pronto também caso o bandido vier, obviamente a gente tem que estar preparado. Eu acho que a gente falou bastante sobre conceito, entramos em algumas frentes, e eu queria, no segundo bloco, que você desse algumas dicas direcionadas para o nosso público. Tem muito síndico, muito administrador que está assistindo a gente, mas toma uma água, pensa aí no que você vai direcionar, você já responde. E vocês terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!
Informação de qualidade e credibilidade é aqui.